Bom, pessoal, então eu vou aqui trabalhar com vocês, algumas orientações, orientações assim para ontem, que nós precisaremos dar encaminhamento, no processo aí de seleção dos bolsistas mais PAIC e a sua consequente contratação. Nessa tela aqui, vocês já estão podendo perceber o quantitativo de bolsas que serão destinadas às nossas SMS dos 11 municípios aqui que compõem a CRED 13. Quem teve conhecimento dos quantitativos de 2016, de cara vai perceber que houve uma redução. Nós até conversamos, eu conversei com algumas gerentes que me pediram quantas bolsas foram fornecidas em 2016, porém eu sempre falei que era um quantitativo que foi trabalhado em 2016, que nós estávamos aguardando orientações, definições da Copem e SEDUC, dos quantitativos que teríamos em 2017. Agora, tendo a compreensão e o conhecimento do cenário no qual o nosso país se encontra, e vocês que estão nos municípios aí já estão conseguindo perceber isso muito mais, de uma forma assim, muito mais concreta do que quem está na rede estadual, mas as redes, a rede pública, as esferas estadual, municipal e federal, nós sabemos que estamos passando aí por um processo aí, de restrições. Então, uma novidade, digamos assim, uma surpresa seria a gente receber um quantitativo de bolsas superior ao que era em 2016, ou eu mesmo poderia me surpreender se a gente tivesse conseguido manter o mesmo quantitativo de bolsas de 2016. Porém, aqui estão percebendo, nós temos aqui uma distribuição feita pela SEDUC até de forma equitativa, ao se comparar os municípios, e isso impactou nessa quantidade diferenciada do número de bolsas. Nós percebemos aqui que esse número de bolsas não está definido um número de bolsas por eixo, e aí quando eu estiver falando do eixo aqui, vamos se lembrar do eixo da educação infantil, o eixo da alfabetização, que a gente vai considerar aí o primeiro e o segundo ano, o eixo do Fundamental 1, que aí vai se referir especificamente ao terceiro, quarto e quinto ano, e o eixo do Ensino Fundamental 2, que contempla aí o sexto ao nono ano do ensino fundamental. Então, e teria o eixo de gestão, que é o eixo no qual as gerentes municipais se enquadram. E a gente, quando olha para um quantitativo de bolsas desse, fica se perguntando como é que nós vamos fazer. E aí, como é que nós vamos fazer, por orientação da própria SEDUC, isso vai ser definido pela própria Secretaria Municipal de Educação. Porém, eu já vou deixar aqui uma sugestão, a título de sugestão, eu não posso determinar, bater o martelo e dizer que vocês municípios devam distribuir as bolsas dessa maneira, não posso fazer isso, nem vou fazer, mas a gente precisa, com muito pé no chão, e com muita racionalidade, entender o seguinte: o eixo da alfabetização, primeiro ao segundo ano, é um eixo que, embora as formações aconteçam via o programa Mais PAIC, as bolsas são bolsas fornecidas pelo PENAIC. Claro, estamos concluindo aí no ciclo do PENAIC 2016, mas concluindo esse ciclo, certamente será aberto o ciclo 2017, aonde no PENAIC, o coordenador local recebe a sua bolsa, os orientadores de estudo recebem sua bolsa e os professores alfabetizadores e coordenadores pedagógicos das escolas também recebem sua bolsa. E aí esse número de bolsas, é claro, vai ser determinado pela quantidade de professores, lotados aí nas turmas de primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental. Então, se eu tivesse que tomar uma decisão disso, eu tenho que ter a compreensão de onde é que eu poderia alocar essas bolsas. Então, digamos que eu já tenho um eixo que e será contemplado pelo PENAIC, que é o eixo do primeiro ao segundo ano, o eixo da alfabetização. Os coordenadores regionais, os coordenadores municipais do Mais PAIC, já poderia iniciar essa conversa com o secretário ou com a secretária de que venha já a assumir a função de coordenador local. Porque aí eu não alocaria essas bolsas do Mais PAIC para esse gerente municipal, pois que ele já seria coordenador local, o que seria contemplado também por bolsas do PENAIC, quando o ciclo de 2017 for aberto, e iniciarmos aí, darmos início aos trabalhos desse novo ciclo. Por quê? Nós temos aí um foco que temos que ter muita atenção, que é o foco dos anos finais do ensino fundamental.
somos conhecedores aí da realidade, né, dos resultados, conforme os indicadores das avaliações externas e outras avaliações, né, é um eixo que precisa de uma atenção especial, precisa de um esforço a mais. Temos a educação infantil, né, não preciso nem tecer comentários aqui da importância desse eixo, dessa dimensão, né, nas nossas redes. E aí eu tenho, portanto, digamos, 2 eixos que vão ser contemplados por um outro programa que é o PENAIC, como eixo de gestão, na figura da gerente municipal que já poderia assumir a função de coordenadora local do PENAIC, e do 1º ao 2º ano que será contemplado por bolsas do PENAIC. Mas enfim, isso que eu acabei de falar é uma sugestão, fica a título de sugestão. Eu não estou aqui para dizer que deva ser assim, que vocês se reúnam, sentem o mais rápido que puderem com os seus secretários e gerentes, conversem sobre isso com a equipe de vocês. Mas o quantitativo que está posto é esse, né? Agora, diferentemente do ano passado, essas bolsas que tinham uma vigência de 6 meses, agora passam para 8, tá? Serão 2 meses a mais do que o que nós tivemos em 2016, e esse é o quadro de bolsa com os quais vocês deverão estar aí trabalhando em 2017. Agora nós vamos aqui dar uma olhada no modelo do edital, na verdade uma chamada pública, né, que será conduzido por vocês, né, pela Secretaria Municipal de Educação. Né, de antemão a gente só orienta, e é claro, isso já deveria ficar subentendido, que as pessoas que estiverem à frente da secretaria, é claro que a pessoa que vai estar à frente de todos os componentes desse processo aqui de seleção é o secretário ou a secretária municipal de educação. Porém, pessoal, que os outros membros, porque aqui, como vocês vão ver, é um processo de seleção onde eu tenho análise de currículo, onde nós temos análise do plano de trabalho e onde nós temos entrevistas. E falou de entrevista, entendo que para realizar uma entrevista eu tenho que formar uma banca de entrevistadores, pelo menos com 3 componentes, e que essas pessoas que, portanto, estiverem envolvidas da secretaria em receber documentação, em analisar essa documentação, em realizar as entrevistas, não sejam técnicos que estarão inscritos nesse processo, tá certo? Porque, é claro, vocês vão perceber que poderão participar desse processo aqui de seleção, no caso do MySpike, diferentemente do PENAIC, podem participar do processo servidores da rede ou não. E é claro que os próprios técnicos da secretaria, né, podem passar por esse processo. Aonde nós não tivemos mudanças de gestão, e aonde os responsáveis, os formadores de cada eixo das SMS permanecem de 2016 para 2017 permanecem no mesmo eixo, nós não vamos precisar de submetê-los ao processo de seleção, entendeu? Então vamos considerar como, digamos, vagas, né, para aquelas em que eu não tenho o formador num determinado eixo, tá certo? Então aqui esse modelo chamado pública, esse que é um trâmite legal, que nós precisamos que regulamente esse processo de seleção. Eu vou dar uma passada aqui com vocês, né, para a gente poder dar uma analisada. Tá aqui, vão colocar na chamada pública, como está sendo dito aqui, o brasão da prefeitura, ou a logomarca da prefeitura, né, Prefeitura Municipal do município tal, Secretaria de Educação do município tal, né, pode até ajustar aqui, secretaria, o modelo que eu vou mandar para vocês, Secretaria Municipal de Educação do município tal, a chamada pública, né, 2017 daqui, vão preenchendo os dados conforme está solicitando aqui, perceba, a Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal né, do município tal, do local tal, vão fazendo os ajustes aí, vão colocar a rua da secretaria, o número, o bairro, a cidade, até porque as pessoas poderão procurar para fazer as inscrições, e elas precisam de um documento como esse, ter esse tipo de informação. Né, aqui se refere qual é a lei que contempla, né, a disponibilização dessas bolsas, né, toda a base legal, entendendo que esse processo de seleção, ele, como está sendo dito aqui, né, é um processo de seleção de bolsistas, as bolsas de extensão tecnológica nível 4 para fazer parte do banco de bolsistas. Então, entendendo que na verdade aqui, quem estiver sendo selecionado, é bom que fique muito claro para os que forem se inscrever, ainda mais aqueles que não forem da Secretaria Municipal de Educação, não estiverem lotados lá, que entendam que isso aqui é para compor um banco. E nós vamos ver mais na frente que ele não garante, uma vez
o candidato tendo sido selecionado, que ele vá ser bolsista, que nós vamos formar um banco, e desse banco, né, vamos convocar, né, conforme é claro a classificação, conforme é claro o eixo para o qual ele está se inscrevendo, que ele vai se inscrever por um daqueles eixos, né, educação infantil, ensino fundamental 1, no caso terceiro a quinto ano, anos finais do ensino fundamental 6º ao 9º, né, e educação infantil. Estou colocando, caso sigam a sugestão que demos, de não contemplarmos através desse processo aqui o pessoal, a equipe do formadores do primeiro ao segundo e gerente municipal, né, já que esses deverão ser contemplados pelo PENAC. Agora, se for o entendimento de vocês, né, conceder via MySpike bolsa para gerente do primeiro ao segundo ano e para os formadores do primeiro ao segundo ano, vão ter que colocar isso no edital, tá certo? Mas enfim, a decisão que vocês aí deverão tomar. Né, nas posições gerais aqui fala um pouco do programa, né, de aprendizagem na idade certa. O que é que nós temos mais aqui? Aí vai falando um pouco da chamada, fala aqui do valor, né, cada bolsa de R$420. Essa bolsa de extensão tecnológica nível 4, né, aqui mais embaixo vai ter o endereço onde vocês podem, caso não tenha, localizar o diário oficial que regulamenta, né, esses tipos, esses níveis de bolsas que o governo do estado costuma ofertar através desses processos seletivos. Temos um calendário, está lá no anexo, a gente vai ver, aqui fala um pouco dos anexos. A carga horária de trabalho é 40 horas semanais. Caso o companheiro ou a companheira que passe não venha a cumprir essas 40 horas, então proporcionalmente, isso é muito óbvio, o valor da bolsa também seria reduzido proporcionalmente à carga horária. Por isso que se fala aqui na carga horária máxima de 40 horas e que é a carga horária ideal para quem venha a ser selecionado, já que você trabalha 40 horas semanais mesmo, entendeu? Mas enfim, existe essa abertura aí, caso não queiram selecionar profissionais para 40 horas. Se for para 20 horas, então, consequentemente, proporcionalmente, o repasse da bolsa também haverá de ser reduzido conforme a proporção, né? Então, até aqui, como eu falei, né, os valores dessa bolsa estão, digamos, formalmente regulamentados, aí, legalmente regulamentados, né, nesse diário oficial, que vocês podem encontrar aqui, de 31 de dezembro de 2012, tá certo? No seu artigo, aí eu não vou me deter a isso, poderão ler. O que é que eu tenho aqui de mais importante? Procedimentos, processo de seleção. Está aqui. O processo ele vai constar basicamente 3 etapas. Uma, avaliação dos currículos. Ou seja, existe um modelo, os candidatos vão apresentar os seus currículos, né, e eles vão saber o que colocar nesse currículo, até porque a gente vai ver que um dos anexos da chamada pública é um quadro de pontuação conforme o que o candidato vier apresentar no seu currículo. Então ele sabe o que é que ele precisa apresentar para estar concorrendo nesse processo. Então o candidato entrega o currículo devidamente comprovado. Se eu informo que eu tenho licenciatura plena na disciplina tal, obviamente eu vou ter que estar lá, né, com o meu diploma, uma cópia do meu diploma. Não é? Se eu afirmo que eu tenho um curso de 40 horas na área da educação, ainda mais correlato, por exemplo, ao eixo para o qual estou me candidatando, por exemplo, educação infantil, eu vou ter que apresentar também. E aí, à medida que eles forem já fazendo as inscrições, eu vou fazer a minha inscrição, eu já vou levando o meu currículo. Porque aí, pessoal, são duas coisas que vão correndo, podem correr ao mesmo tempo, né? O recebimento das inscrições, que a gente vai ver de acordo com o calendário, e a análise desses currículos. Para terminar o período de inscrição, você já tem até o resultado da avaliação dos currículos. Vai ter um momento aqui de avaliação do plano de trabalho. Eu vou mostrar aqui, tem os pontos que orientam o plano de trabalho nesse modelo de chamada pública, mas eu também vou entregar para vocês um outro anexo que eu vou mostrar, apresentando um modelo de plano de trabalho. E é claro, vai ter entrevista, inclusive aqui já se encaminha um roteiro de possíveis questionamentos para orientar a entrevista, onde acredito que vocês deverão formar uma banca no mínimo com 3 componentes para fazer as entrevistas dos candidatos e com a sugestão já também de pontuação. Então aqui está dizendo que, considerando aí análise do currículo, o plano de trabalho e a entrevista, o candidato, para ser selecionado, ele poderá fazer uma pontuação máxima de 30 pontos, não dá para passar disso, vocês vão ver isso, e no mínimo 20 pontos. Quando se coloca no mínimo 20 pontos, já entendamos que o candidato que não alcança os 20 pontos está fora, né? Não estará classificado para esse processo.
Depois vocês vão ter que usar os instrumentais aqui para registrar essas pontuações, arquivar, porque, por exemplo, vocês vão fazer análise de currículo de cada candidato. Então vai ter um formulário, vai ter um instrumental do candidato tal, onde vocês vão colocar a pontuação dele. E depois quem ficou responsável por isso vai assinar, né? E essa documentação vocês vão manter guardada, porque nós poderemos solicitar cópias delas para mandar no processo de contratação daqueles que vierem ser selecionados e vierem ser convocados como bolsistas, tá ok? Então vai ter um instrumentalzinho para isso, que a gente vai ver, está lá no anexo 6. E isso tudo vai ter que ser devidamente registrado. Os requisitos aí que é básico, né? Tem que ter alguma formação na área da educação e uma experiência mínima de 2 anos na educação básica, né? Seja na educação infantil, na ensino fundamental ou no ensino médio, né? Deverão comprovar essa experiência. Então certamente aqui já é um dos documentos que eu vou ter que colocar no meu currículo enquanto candidato, uma declaração que eu trabalhei no mínimo 2 anos, né, em uma escola, na função aí, né, na área na educação básica. Isso daqui não estava nesse modelo de chamada pública que estou colocando. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, vocês vão receber hoje um quadro de vagas. E vocês vão receber o quadro com o número de bolsas de cada município, e vocês é que vão fazer a definição de onde alocar essas bolsas. Se, como eu sugeri, no eixo da educação infantil, no Fundamental 1, terceiro a quinto ano, no ensino, nos anos finais, sexto ao nono ano, né, e na educação infantil. Até porque, perceba que vão ter municípios aí que vão receber 4 bolsas. Se quiserem contemplar 4 eixos, vamos lá. Eu tenho a educação infantil, alfabetização, primeiro ao segundo, tenho o Fundamental 1, terceiro ao quinto, e tenho o anos finais, sexto ao nono. Perceba que eu já tenho 4 eixos, tirando o gerente, porque se eu fosse considerar o eixo de gestão, eu teria 5 eixos. E se eu tenho 4 bolsas, nós vamos ter que tomar uma decisão, vocês vão ter que tomar essa decisão de onde alocá-las. Só dei aquela sugestão para compreender aonde deverão ser, pelo menos entendemos nós, onde o foco deve ser priorizado. E eu posso até garantir que começaria eu pelos anos finais de ensino fundamental, onde nós temos muita coisa para fazer, né? Educação infantil, uma área delicada, um eixo delicado, né? Não precisamos dizer que é a base do processo de formação, né, dos nossos futuros cidadãos. E aí eu tenho 2 eixos, digamos assim, que vão ser contemplados pelo PENAI, que é o primeiro ao segundo ano, alfabetização, e o eixo de gestão, que é onde eu aloco uma gerente municipal do programa para receber bolsa, mas isso é uma decisão de vocês. Enfim, quando decidirem, vocês vão colocar aqui. Vamos supor, eu vou colocar aqui eixo da educação infantil. Quanto secretário, então, eu vou definir. Se eu tenho 5 bolsas, vou colocar 2 para cá, certo? O outro eixo que nós vamos trabalhar aí, que eu entendo que seja pertinente, seria o eixo do ensino fundamental 1, né? Entendendo que aqui os formadores irão atuar do terceiro ao quinto ano. Se eu tinha 5 vagas, vamos supor que eu vou botar uma vaga aqui. Então, assim, sucessivamente, eles vão tomar essa decisão, e parece que eu tomar essa decisão, digamos, de hoje para amanhã, tá certo? Para montar esse quadro de vagas, né? Que na verdade seria o quadro onde vocês poderão, de acordo com os candidatos selecionados desse banco, convocá-los para assumir esses eixos aí. E aí vamos para frente aqui. O resultado, aqui as disposições finais. Já sabe que casos omissos, serão resolvidos com vocês próprios da Secretaria Municipal de Educação, em articulação conosco da Crédito 13, estaremos à disposição para tirar algumas dúvidas, negociarmos algo, vermos se é daquela forma mesmo. O secretário ou secretária precisa assinar essa chamada pública. Se tiver carimbo, coloque seu carimbo, porque isso é obrigatório, né, para deixar esse processo mais legítimo ainda. E aqui nós temos os anexos, por exemplo, cronograma. Esse cronograma é uma sugestão que eu estou dando, porque nós temos prazo. Inclusive, com essa sugestão que estamos dando aqui, pessoal, já é uma sugestão para além do cronograma que a SEDUC teria nos enviado. Recebemos isso no final, praticamente no final do dia de ontem, entendeu? Então estamos correndo contra o tempo, precisamos correr contra o tempo para a gente formalizar esse processo. E aqui seria um processo que
já dando esse acréscimo de tempo que nós, da Crédito 13, estamos propondo aqui, nós terminaríamos ele, dia 10. Né? Dia 10, nós, enquanto Crédito, já estaremos recebendo a confirmação, o resultado final, para encaminhar, né, o processo de contratação desses bolsistas, porque é aquela história. Quanto mais tempo a gente ganhar, né, nesse trâmite aqui, mais rápido o pessoal poderão estar sendo contemplados com suas bolsas. E acredito e espero que vocês procurem cumprir, certo, esse período. Começando amanhã, a gente já iniciaremos, né, o processo de divulgação, de inscrição e, consequentemente, de análise curricular. Temos o carnaval pelo meio, mas, porém, estão vendo aí que nós estaríamos dando 4 dias, né, para isso tramitar, né, as inscrições e a análise curricular. Tá certo? A divulgação, poderão fazer isso colocando essa chamada pública, é claro, no flanelógrafo da Secretaria Municipal de Educação, de algumas repartições, né, do município de vocês. Poderiam divulgar isso numa rádio, poderiam divulgar isso caso a Prefeitura, a Secretaria tenha um site oficial, não coloque isso em Facebook, tá? Porque Facebook, por mais que seja uma ferramenta útil, não é, né, uma forma oficial de divulgarmos, né, determinadas informações. Então, caso tenha sites oficiais, coloquem lá. Caso não tenha, divulga-se no rádio, afixa em alguns locais de circulação pública, enfim, né, vão saber como conduzir isso. A ficha de inscrição, o candidato vai pegar, ou se ele tiver acesso a isso num site, como eu falei da Prefeitura, ele já baixa, preenche e leva para vocês. Percebam uma coisa, aqui, etapa da educação básica, aqui, deixa-me ver aqui, é muito importante que na ficha de inscrição, vamos ver aqui são os dados pessoais, aqui são informações complementares aonde a pessoa, né, demonstrou experiência. Eu vou sugerir aqui o seguinte para vocês, porque uma coisa é a gente montar um banco indiscriminadamente, dizer assim, eu vou formar um banco, tantos que tiver, depois eu vou perguntando quem vai para a educação infantil, quem vai para o eixo do Fundamental 1, quem vai para os anos finais do ensino fundamental, eu particularmente, e aí vocês podem fazer isso, nessas informações complementares, a gente fazer o seguinte, até aproveitar aqui, percebam aí a dica que nós vamos dar, eixo para o qual está se inscrevendo. Porque veja, é claro que aqui teria só 3 eixos, né? Coincidentemente os que a gente sugeriu, porém vocês poderiam rever essa questão. Entendo que eu particularmente faria assim, já amarrando, entendeu, por eixo, porque até na hora, por exemplo, da educação infantil, os que se inscreveram para a educação infantil, eu iria chamar para aquele que obteve a maior pontuação dos que se inscreveram para a educação infantil. Tem uma vaga, então eu pego ele e coloco lá. Daqueles que se inscreveram para o ensino fundamental 1, eu pego daqueles selecionados no banco, os que atingiram a maior pontuação, estão entendendo? E assim, para o ensino fundamental 2 ou para os outros eixos, caso não queiram colocar aqui, que seria o eixo de gestão, para contemplar com bolsa uma gerente, né, municipal do Mais Pike, ou alguém do primeiro ao segundo ano, formador do primeiro ao segundo ano, entendendo que gerente local, gerente municipal, né, já entenda que ela já deveria ser direcionada para assumir a coordenação local do PENAIC, por conta disso, para ser contemplada até pelas bolsas do PENAIC, na adesão de vocês, e sabendo que é a mesma lógica para formadores do primeiro ao segundo ano, caso assim queiram compreender e assim tomar essa decisão. Então, eu faria isso, né, eu colocaria, certo, essa dimensão aqui da ficha de inscrição, para eu saber quem já está se inscrevendo para que eixo, e até facilitaria depois na publicação do resultado oficial. O roteiro para a proposta do plano de trabalho, todos vão ter que entregar, porque esse aqui é um documento que vocês vão ver, vai ser avaliado. Aqui são os pontos que orientam a elaboração desse plano de trabalho, porém tem um formulário próprio, né, e eu posso encaminhar também para vocês como anexo, ou vocês poderiam até já colocar nesse ponto aqui, até poderei também já fazer isso, tá certo? E vai ser uma das etapas, a análise do plano de trabalho. O outro anexo aqui está justamente da análise curricular, vejam aqui, ó, tem pontos aqui referentes nessa tabela aqui, ó, do que de documento seria interessante o candidato apresentar. Diplomas, né, de licenciatura, cursos de pós-graduação e outros cursos correlatos, é claro, com a área de atuação para o qual ele está se inscrevendo, considerando o tipo de bolsa e o eixo para o qual ele está se inscrevendo.
cursos de 40, 60 e 100 horas. E aí eles vão pontuar de acordo com isso. Eu coloquei essa observação para entender uma coisa. Nos itens 1 e 2, ele não vai pontuar 5 se ele tiver uma licenciatura plena em pedagogia ou se tiver uma licenciatura em outra área. Vai pontuar apresentando apenas um desses diplomas, porque senão não daria 10 pontos, daria 15, né, numa pontuação máxima. Tem aqui orientações do que do plano de trabalho precisa ser avaliado, né, e a pontuação que cada item desse poderá atingir em seu máximo, né, de pontos. E uma sugestão aqui de algo que poderia ser visto durante a entrevista, já com a sua respectiva pontuação também. Tá certo? Temos mais aqui um roteiro para a entrevista, detalhando aí algumas possíveis perguntas que a gente entende que seriam pertinentes serem feitas, né? Até para o candidato também já ir se preparando, para ele chegar lá sem uma surpresa. Tá certo? Para que na hora da entrevista ele possa saber mais ou menos o que será tratado. E para cada candidato, pessoal, tem esse formulário aqui de pontuação. Isso é importantíssimo para eventuais recursos, para a posteridade, enfim. E nós vamos precisar desse formulário, assim como essa chamada pública lançada por vocês, assinada pelo secretário, né, no processo, quando formos enviarmos a documentação da contratação desses bolsistas. Então, para cada candidato, vocês vão, né, guardar um registro disso daqui. Tá certo? Que é a pontuação que ele tirou no currículo, no plano de trabalho, na entrevista, o total de pontos. E aí o secretário assina também e carimba. Tá certo? Então essa é a chamada pública. Precisamos aí sair com ela amanhã, entendeu? Com uma data mais pertinente, o dia de amanhã, né? Já organizá-la ela de hoje para amanhã e estarmos divulgando ela de hoje para amanhã. Tá certo? Eu acredito que está claro. Qualquer dúvida vocês poderão ligar para mim em relação ao que tem aqui nessa chamada pública, que já veio, fiz só algumas adaptações aí, mas já é basicamente, não mexi na essência da forma que ela veio lá da SEDUC, tá ok? Agora nós temos aqui o modelo de plano de trabalho. O modelo de plano de trabalho, aí, pessoal, um diferencial que nós vamos estar tratando agora nesse processo, tanto de MySpike quanto de Padim. Nós temos aí uns 6 municípios, né, onde nós temos Padim, nós temos em Ipaporanga, temos no Ararendá, temos Padim na Poranga, temos em Novo Oriente, temos o Padim em Poeiras e temos o Padim em Tamboril. Então é o seguinte, esses 6 municípios, fiquem atentos, porque para além desse processo aqui, da chamada pública dos bolsistas do MySpike, precisam correr com a documentação que nós já estamos solicitando, inclusive esse plano de trabalho que eu vou apresentar agora e depois um ofício, são instrumentais válidos também para aqueles ADIs e para os supervisores, que é um tipo de ADI que foi selecionado na chamada pública do Padim. Agora é a hora da gente encaminhar a documentação deles também, porque eles vão ser bolsistas, assim como o pessoal do MySpike. A diferença é que enquanto do MySpike vão receber 8 bolsas, do Padim vão receber 10. Tá certo? O Padim vai receber 10. Mas enfim, eu até vou mandar um plano de trabalho específico do MySpike ou do Padim. A essência, o desenho é o mesmo, né? Eu fiz um ajuste só no cabeçalho para a gente saber exatamente a que se refere esse plano de trabalho. Até porque os ADIs, né, e os supervisores do Padim já foram selecionados, né, já estão participando do processo de formação, já participaram, já estão prevendo um próximo processo de formação para breve. Então vamos aqui ao plano de trabalho. Esse plano de trabalho, vocês viram que lá no edital existe basicamente uma sugestão, pontos que orientam a elaboração desse plano de trabalho, que vocês podem pedir ao candidato que façam, que vão escrever conforme o que está lá, ou já poderiam até disponibilizá-los para ele esse modelo aqui, talvez até na própria chamada pública, né? Eu vou até ver se eu já insiro lá, para que quando vocês publicassem tudo de uma só vez. Então está aqui, né? Vou informar a CRED 13, o nome aqui do candidato, a função, que no caso seria para o que ele está se candidatando, se vai ser, digamos assim, formador, né? São bolsistas formadores bolsistas do MySpike, ou ADIs do Padim, ou supervisores do Padim, né? O eixo de atuação, se é a educação infantil do MySpike, se é os anos finais do ensino fundamental, se é o Fundamental 1, se é o Fundamental 2, se é gestão, se é o ciclo de alfabetização. O prazo de execução
que vão colocar, por exemplo, se for do MySpike, são 8 meses. Então, deveria se considerar iniciando o processo no mês de março, né? Deixa eu ajustar aqui para nos configurar. Seria mês de março a outubro. Outubro de 2017, porque eu acredito que aí dá exatamente as outras 8 bolsas, né? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, as 8 bolsas. O PADIM seria de março a dezembro. Tá feito? A justificativa ele está pleiteando essa bolsa. Os objetivos, o trabalho, por que ele vai desempenhar determinado trabalho em determinado eixo, por que ele vai estar desempenhando determinado trabalho no PADIM, como ADI ou como supervisor. Objetivo geral, objetivo específico, as ações que ele vai realizar, pontuando aí ação por ação, pontuando as ações, os resultados esperados, como é que ele vai acompanhar a implementação das ações que ele está propondo, como é que ele vai acompanhar o alcance desses resultados, se está alcançando os objetivos. Então esse mecanismo de acompanhamento seria nessa dimensão. O cronograma das ações, ele não vai colocar aqui, porque fica pouco espaço, tem um anexo que ele vai colocar um quadro, e essa validação, como serão vocês que vão receber inicialmente esse plano, vocês poderão validar, simplesmente alguém que está responsável na secretaria, ou o próprio secretário assinar, nós da CRED também recebendo aqui dos selecionados, vamos assinar, entendeu? Validando se está tudo ok, a gente assina, a gente rubrica, e o candidato tem que assinar e colocar o seu CPF, ele coloca o nome dele aqui, o CPF dele, e assina, conforme o seu RG. Não pode esquecer de fazer isso. Temos aqui um outro anexo, que é o do cronograma, como vocês estão vendo, ele pontua aqui as ações que ele disse que ia realizar, e daquelas ações que ele disse que ia realizar, em que momento do período de vigência ele deveria realizar. A diferença do PADIM, que aqui vai até dezembro. Então aqui é o modelo de plano de trabalho, que está dito lá na chamada pública. Aqui nós temos o modelo de um ofício, que o secretário municipal ou a secretária municipal de educação vai ter que emitir para cada bolsista selecionado, tá certo? É claro, no final do processo. Chegou ao resultado final, quando vocês vão divulgar, a secretaria vai emitir um documento oficial, papel timbrado, logomarca, aquela coisa toda, com aquela tabelinha. Eu posso até mandar um modelo de resultado final, onde eu coloco o candidato selecionado, não é selecionado, mas eu coloco todos que foram selecionados, coloco todos, porque esse aqui é um banco. E é claro, do banco, por exemplo, quem passou em primeiro lugar do eixo tal, obviamente é aquele que deve ser convocado. Quem já passou em primeiro lugar de outro eixo, também vai ser convocado. Então, nessa divulgação do resultado final, a gente divulga a relação de todos os selecionados, que pode até acontecer de ter gente que nem venha afindar o processo de seleção, por não ter atingido a pontuação mínima, enfim, ter sido, digamos assim, desclassificado. Agora, todos que forem classificados, estão classificados para o banco. Então, nesse resultado final, tem que ter a divulgação com a relação nominal de todos eles. Eu faria isso por eixo, até para entender que por que fulano ficou em primeiro foi chamado, e o que ficou talvez em sétimo foi chamado. Ora, o que ficou em primeiro é que ficou em primeiro geral, mas ficou primeiro do eixo. O que ficou em sétimo, embora não seja o primeiro da classificação, mas foi o primeiro talvez de outro eixo, entendeu? Então, assim, facilitaria isso. Eu vou ter que emitir esse documento formal. Enquanto secretário, eu assino, carimbo, dato isso e divulgo, seja no site oficial da Prefeitura, Secretaria de Educação, seja fixando no flanelógrafo da Secretaria Municipal de Educação, ou outro local, ou mandando para uma rádio, entendeu? Mas eu vou ter que fazer isso. Então, aqueles que forem selecionados efetivamente para serem bolsistas, para cada um dos que forem ser bolsistas, o secretário precisa mandar um ofício, como é o padrão, papel timbrado, prefeitura indicando a prefeitura, a secretaria, numerando o ofício, datando, aquela coisa toda. Esse ofício vai ser endereçado ao professor Márcio Brito, que é o coordenador da COPEM, e nesse ofício simplesmente se formaliza que está, já que o município fez a adesão ao programa de aprendizagem na idade certa, por exemplo, o MySpike, está solicitando bolsa para o fulano de tal, que é o bolsista que foi selecionado. E aí aqui ratifica o valor da bolsa, a quantidade de bolsas, se é para 8 meses, 8 bolsas, consequentemente de março a outubro, o município do qual o bolsista vai atuar, o secretário assina, carimba e nos manda a via original disso. Certo? Vamos prezar isso no final, porque no final do processo nós vamos precisar desses ofícios, é claro, da cópia da chamada pública que vocês lançaram,
Vocês viram que eu falei anteriormente em outra parte, eu falei de um formulário que vai ser feito para cada candidato, onde o secretário também assina, onde tem o registro da pontuação dele, né, como ele se saiu. Vão mandar para a gente esse ofício, um para cada bolsista selecionado, vamos ter que receber isso tudo em meio físico, não digitalizado, em meio físico, né, entrega aqui na SECOM, CRED 13, tá certo? O pessoal do Padim, nós temos aí 6 municípios que tem Padins, não me falha a memória, mas vamos lá, eu tenho Ipaporanga, Ararendá, Poranga, Ipueiras, Novo Oriente e Tamboril. O processo de seleção dos agentes do Padim, os ADIs, já foi feito. O que é preciso agora envolver Padim nessa conversa? Nós precisamos receber a mesma documentação que estamos solicitando para os que vão ser selecionados como bolsistas do Mais Pike, para realizar a contratação deles. Então, senhor secretário, o senhor que tem Padim também vai ter que fazer isso para cada um daqueles ADIs que vocês selecionaram, né? São 8 ADIs em cada município, mais um supervisor municipal. E aí eu vou até mandar já o modelo pronto, vamos ver que a diferença do Padim, que aqui vai dizer, né, que é para o programa de apoio ao desenvolvimento infantil Padim, e que o inicia em março, mas termina em dezembro, totalizando 10 meses, consequentemente 10 bolsas, é a diferença do Padim. Né? Nós vamos precisar, relembrando, vamos precisar no final do processo, cópia da chamada pública, o resultado oficial, né, com relação daqueles que foram selecionados para o banco, independentemente se vão ser bolsistas ou não, mas precisamos. Os ofícios, é claro, no caso, ofício, um para cada bolsista selecionado, aí bolsista selecionado, um para cada um, certo? E aí o restante da documentação, nós vamos solicitar a vocês que, na verdade, vão ser documentação dos próprios bolsistas. Já estamos até nos mobilizando junto com as gerentes municipais. Tá feito? Então é isso, né? Boa sorte aí, pessoal, na condução desse processo, né? É realmente trocando o pneu do carro andando. Recebemos isso ontem. E pelo cronograma é interessante que a gente já saia com essa chamada pública no dia de amanhã e que a gente consiga cumprir o cronograma que está posto aí. Vai dar até para a gente brincar o carnaval, entendeu? E concluir esse processo, já coloquei aí um descontozinho de tempo, um prazinho maior para a gente poder conseguir fazer isso aí na nossa regional. Então, boa sorte aí e bom trabalho para todos.